Vamos para a terceira questão. Uma questão de momento de uma força ou torque. Então, a questão diz o seguinte, ó. A figura mostra a direção e o sentido de aplicação de uma força, força F, ó, sendo aplicada com um certo ângulo em relação a essa chave, ó, de boca, né? Em uma chave de torque ao apertar uma porca em um parafuso. Então, ao aplicar essa força, ele vai rotacionar aqui a chave para o que? Girar a porca, né? E apertar, né? Essa porca no parafuso. Então, vai realizar um torque, porque vai rotacionar, né? Então, essa força, ó, esse ângulo e essa distância são fatores importantes para o torque. Aí vamos ver o que repetir a questão. Considerando-se que o módulo da força, ele deu o valor da força, ó, 5 newtons. Distância, 30 centímetros. Vamos organizar melhor. Força. 5 newton. Distância, 30 centímetros. Deu o seno do ângulo e deu o cosseno do ângulo. O módulo do momento da força, ele pede o momento, ó, em Newton vezes metro no sistema internacional. Ó, é aproximadamente, não vai dar um valor exato, né? Então, ó, quais são os dados da questão? Ele me deu a força, que é igual a 5 newtons. Ele me deu a distância, que é de 30 centímetros, só que vai ter que passar para metro, né? Porque tem que estar em metro, o torque, né? O momento. Então, para transformar para metro, eu divido por 100. Centímetros para metro dividido por 100 vai dar 0,3 metros. Cortar aqui esse zero com esse zero, né? Ó, 3 que divide 10, 0,3. E me deu o seno do ângulo, que é o que vai me interessar aqui, é o seno. O cosseno é só para enrolar o aluno. Só para complicar o aluno. Seno do ângulo, chamou de θ o ângulo, né? Ó, chamou o ângulo de θ, vai ser igual a 0,87. Olha o valor que ele dá. Então, ó, momento, ó, a fórmula geral é força vezes a distância, ou braço, chamado de braço também, né? Vezes o seno do ângulo. Cuidado para não se confundir. No caso aqui, chama o ângulo de θ, seno de θ. A fórmula que usa cosseno é para o trabalho. Então, aqui é momento. Então, momento ou torque, né? O torque. É a mesma coisa, o momento de uma força ou torque, produzido por uma força. Então, para momento ou torque, nós usamos o seno na fórmula geral. Aí, uma observaçãozinha. Se o ângulo fosse 90 graus, ó, se θ igual a 90 graus, o seno de 90 é 1. Então, a fórmula fica M é igual a F vezes D. É o máximo momento produzido por uma força. A força vai produzir um torque máximo quando ela for perpendicular ao eixo de rotação, ou seja, quando ela formar um ângulo de 90 graus com o eixo de rotação. Só que aqui o ângulo θ é menor que 90, por isso que eu vou ter que usar o seno do ângulo. O seno do ângulo é menor que 1, né? É 0,87. Agora, se fosse 90, o seno de 90 é 1, então no lugar de seno de 90, colocaria 1 aqui, ó, aí ficava só F vezes D, ó, porque eu falei em sala de aula, ok? Só relembrando. Mas vamos para o exercício. O exercício, o ângulo é menor que 90, ele deu o seno do ângulo. Então, vou calcular usando o seno do ângulo. Então, vamos lá. Só jogar ó, na fórmula. O que eu tenho que fazer ó, era pegar os dados e aplicar a fórmula. Agora, cuidado com o sistema internacional. Né? Ele quer a resposta no SI, ó, Newton vezes metro. A força está em Newton, beleza. A distância estava em centímetro. O braço na distância. A distância até aqui, ó, até da força está sendo aplicada até o eixo de rotação, até o ponto de aplicação, de rotação.
Então, está em centímetro, ó. Eu passei para metro. Só dividir por 100, aí tá? Ficou em metro. Agora é só jogar na fórmula. Está tudo no SI, ó. 5 vezes 0,3 vezes 0,87. O que é que você vai fazer aqui agora? Vamos multiplicar, ó, 5 vezes 0,3, que é tranquilo, né? 0,3 vezes 5 vai dar 1,5. O momento é igual a 1,5 vezes 0,87. Aí, ó, você vai perder tempo fazendo essa conta? Muitas questões de simulados de dado positivo, você pode fazer o seguinte: quando chegar na última operação, você vê as alternativas aqui, ó. Aqui eu tenho 1,5 vezes 0,87. Então, ó, 0,87 é a mesma coisa, 87% de 1,5. Ou seja, vai ser um valor muito próximo de 1,5. O valor mais próximo de 1,5, ó, o 1,5 não pode ser, ó. Poderia ser 1,3 ou 0,75. Só que 0,75 é 50%. 0,75 é a metade. Se fosse multiplicado por meio, ó. Aí se o aluno usasse o cosseno aqui, ó, colocasse 0,5 aqui, ó, ele ia achar 0,75 e errar a questão. Mas aqui é 0,87. Então, 0,87 vezes 1,5 é muito próximo de 1,5, porque isso aqui representa 87%. Isso aqui, ó, representa em porcentagem, ó, 87%. E 87% de 1,5 está muito próximo de 1,5. O valor mais próximo de 1,5 é 1,3. Então, o gabarito aqui, sem medo de errar, o gabarito vai ser letra D. Que doideira! 1,3. Não precisa nem fazer a conta, nem armar a conta. Você não precisa nem perder tempo armando a conta. Você tem que ver, ó, qual o número que mais se aproxima. É um valor aproximado, então o número que mais se aproxima. Usando a lógica, temos que o momento é aproximadamente 1,3 Newton vezes metros. Gabarito foi letra A. Vou destacar aqui para finalizar. Então, mais uma vez, toda vez que chegar numa operação, para encontrar o resultado final, analisa as alternativas. Ó, aqui é um valor vezes 0,87. Se fosse vezes 1, dava 1,5. Então, não pode ser 1,5. Tem que ser menor que 1,5, porque isso aqui é menor que 1. Então, não pode ser 1,5, não pode ser 1,7, nem pode ser 3. Já eliminou esses 3 de cara. Ou é letra D ou é letra E. Só que aqui você analisa que esse daqui é 87% de 1,5. Então, está mais próximo de 1,5, então 1,3. Gabarito, letra D. Essa foi a resolução da questão 3. Eu não sei qual foi o seu modelo de TA, mas o gabarito dessa questão seria 1,3 Newton vezes metros. Até a próxima questão. Fui!